Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar como se chega a Deus, né, em oração. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Mas antes disso, eu peço a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nas redes sociais e não esqueça do meu Apoia-se. E com ele eu ajudo uma família que precisa e você ganha um livro, né, no valor de R$ 5, um livro que eu escrevi. Então vamos lá, né? Se você, pega a Bíblia para ler, você vai ver que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o conhecimento do santo e da inteligência. Se você for ver que no Ato dos Apóstolos, né, aqueles que seguiam o Senhor caminhavam no temor do Senhor. Então você já vê aí, né, que para ter sabedoria, né, você antes tem que ter o temor de Deus. Você não pode chegar e ir esculhambando as coisas, né? Você vai ver a mesma coisa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, né? Efésios 5, 21, Deuteronômio, né? 4, 24, Hebreus 12, 28, né? Aliás, Hebreus, né? A carta de Hebreus, que fala que a gente tem que entrar com ampla confiança no santuário, diz que o nosso culto tem que ser com temor e respeito. Né? Você vai ler isso em Hebreus 10, versículo 19, e logo em seguida, né, no capítulo 12, versículo 28, você vai ler isso também, né, que há que ter temor e respeito em relação a Deus. Dito isso, né, alguns vão objetar. Olha, mas lá em Romanos 8, 15 e João, né, 4, 18, diz que que a gente não recebeu o espírito de escravidão para viver no temor, né, que o perfeito amor lança fora o temor. Então, quer dizer, a Bíblia aqui já entrou em contradição, porque, segundo, se você for nesse raciocínio, né, você viu todas as vezes que eu li que a gente tem que se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Né? Efésios 5, 21. Então, só quem tem, né, inteligência vai perceber isso. Não adianta ir pela letra, porque se você for no grego, o termo medo, terror, está lá nos dois, tanto em Efésios quanto em João. Como é que um diz que a gente tem que ter temor e outro diz que a gente não tem que ter temor? E aí? Como é que fica? Só o Espírito Santo para esclarecer isso. O temor que João se refere, né, aqui é medo, pavor. A gente não tem que ter medo e pavor de Deus. O que nós temos que ter, o verdadeiro sentido do temor, é um profundo respeito e reverência. Esse é o verdadeiro temor de Deus. Essa que é a grande diferença. Que graças a Deus a Igreja Católica ensina isso no seu catecismo aos fiéis. Né? O Santo Magistério da Igreja, a Igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade, ela ensina isso aos fiéis. Né? Então, a gente primeiro, né, o temor de Deus, quem o tem, quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Então a primeira coisa que você tem o temor de Deus é primeiro procurar as coisas do reino de Deus. Não com medo, mas com respeito. Porque perto de Deus você não é nada. Né? Se você, por exemplo, você pega Levítico 10, né, 10 você vai ver que
pessoas que se aproximaram do altar sem respeito foram fulminadas por Deus. Então a primeira coisa que você tem que ter é isso, é respeito, saber que você não é nada e Deus é tudo. Esse é que é o verdadeiro temor. É uma coisa até que o Robson falou ontem muito bonita, né, que ele tem vergonha de chegar perto de Deus. O pessoal, ele tem vergonha e tal, os protestantes não entenderam, começaram a rir, né? Mas quem é católico entende perfeitamente, porque o Robson tem um temor, ele tem um respeito tão grande por Deus, uma admiração tão grande por Deus, ele não tem medo de Deus. Mas o respeito dele por Deus, né, faz ele se sentir muito pequeno, né, porque é aquela coisa, né, tem protestante que acha que tem que determinar a Deus as coisas. Não vou dizer que todo protestante é assim, né? Então, quando você vê algum protestante falar, eu determino, para ele, Deus é um garçom. Eu, às vezes falo, olha, tem certos protestantes e até certos católicos que acham que Deus é garçom, ele tem que determinar as coisas da vida dele, né? Então, né, ou Deus é garçom, né, como nesse caso eu determino, ou Deus é um agiota, como é no caso do espiritismo, né, que você está sempre devendo alguma coisa para Deus. A gente tem que ter o exemplo de Cristo. Aí é que a gente tem que ter santos, para ter esse exemplo, como Cristo falou, faça-se a vontade do Pai, não a minha. Né? Aí o cara fala, eu determino e depois vai rezar o Pai Nosso. Hoje em dia até estão dizendo que o Pai Nosso não está valendo mais, alguns protestantes. Então, o que acontece? Né? Você tem que saber como chegar a Deus. Na Bíblia tem diversos exemplos. Caim e Abel. Os dois rezaram para Deus. Qual foi aceito por Deus? O fariseu e o publicano. O fariseu cheio de empáfia. Eu estou salvo, eu sou maravilhoso. Eu creio em Deus, estou salvo, sou maravilhoso. E o fariseu lá atrás, cheio de temor, ele não ousava nem olhar para o altar. Ele batia, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu cito também o exemplo de Gideão, né? Gideão mandou o povo beber água, lá o exército dele beber água. Uns beberam que nem cachorro, outros beberam botando a mão. Os dois beberam água, mas qual que foi escolhido por Deus? Então, não é chegar a Deus, é como se chega a Deus. Isso é o que é o mais importante. Você chega determinando, botando a faca na garganta de Deus, ou você chega humilde, no temor a Deus? A mesma coisa que eu falo. Olha, tem vários jeitos de descer um prédio. Você pode ir de escada, você pode ir de elevador, ou você pode pular pela sacada. Né? Chega lá do alto prédio, você pula. Você vai chegar no chão do mesmo jeito que o cara da escada e do elevador. O problema é quem chega certo lá. Esse é que é o grande detalhe. Então, quando a gente chega a Deus, a gente tem que ser humilde. Né? Então, a realidade católica, né, como diz São Clemente de Alexandria, né, é que o verdadeiro cristão, quando ele reza aos anjos e santos em volta dele. Por quê? Porque nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não rezamos juntos, separados, Gil. Nós não rezamos separados. Nós temos a Eucaristia, a Sagrada Eucaristia, que nos une em comunhão. Quando eu vou em comunhão, gente, eu estou comungando o corpo de Cristo. Então, que eu estou comungando ali, Pedro, Paulo, você que é católico, que comunga, vai junto, eu mesmo, porque eu faço parte do corpo de Cristo, né? Então vai toda a igreja ali, naquela simples hóstia. Nós nunca rezamos sozinhos. Mesmo que a gente tranque a porta do nosso quarto, né, e entramos em oração, começamos a conversar com Deus, todos os anjos, todos os santos vêm ao nosso redor. Mesmo que a gente não perceba.
Né? Mesmo que a gente pense que está sozinho. Porque nós somos concidadãos do céu. Né? E para você ter uma ideia, quem é aquele elemento de Alexandria? Tá? Ele foi ele né, foi um pai da igreja, né, do ano 215, que vem do que? Da tradição apostólica. Como Santo Inácio de Antioquia, que foi apóstolo de São João, né, o evangelista, conheceu Paulo, foi sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia. E ele fala: meu espírito se sacrifica por vós não somente agora, mas também quando se chegar a Deus, quando ele chegar lá em Deus. Porque nada nos separa do amor de Cristo, nem a morte. Nós morremos aqui fisicamente, mas a gente vai na primeira ressurreição e ressuscita em espírito. A primeira ressurreição é espírito, depois a segunda é corporal. Foi nesse mesmo credo, essa mesma crença, se você vai lá nas catacumbas e lê, né, os pedidos das pessoas, né, para aqueles que morreram, que intercedessem por eles diante de Deus. Pede e roga pelos teus irmãos. Né? Pede pelo teu marido, pelo teu esposo. Que em tuas orações rogue por nós, porque te sabemos em Cristo. Isso você vai ler nas catacumbas. Eu acredito que esse povo sabe mais de Jesus Cristo, mais dos primeiros cristãos, do que o povo que vem lá depois de 1517. Com certeza. Né? Por quê? Porque aquela crença que quando a gente morre, né, tá lá em Apocalipse 20, nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com Ele. E a Bíblia fala que todo sacerdote é mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, dentro do corpo de Cristo, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, que é exatamente o que Santo Inácio de Antioquia fala. Olha a unidade, a sinfonia perfeita do catolicismo, meu irmão e minha irmã. Então, há duas realidades de oração. Ou você entra naquela oração em que os anjos e santos entram, né, com você em oração, né, porque nós somos concidadãos do céu, ou você está rezando para o próprio espelho, para o próprio umbigo. Não tem outro jeito. Essa que é a realidade. E como é que eu sei que a oração é ouvida? Pelos milagres. Não há, tá, em nenhuma outra religião os milagres que existem dentro da Igreja Católica. Não há os doutores. Você vai procurar o Chesterton, né, o Santo Tomás de Aquino, o Santo Agostinho. Tá certo que Chesterton não é doutor da igreja, mas estou citando ele como homem de profunda inteligência e sabedoria. Né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santo Antônio. Né? E até aqueles que não são doutores, mas que têm uma profunda sabedoria, como São Padre Pio, né, que além de ser extremamente sábio, né, tem milagres que, né, tá até hoje aí. E a outra coisa, né, que existe da verdadeira religião é a caridade. A Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Aí vai vir dizer: ah, mas os espíritas também fazem caridade. Eles não fazem caridade. A caridade não é aquilo que eles fazem. A caridade, tá, é como diz São Leão. Ele fala assim: se você faz uma coisa, né, por interesse, você é mercenário. Se você faz alguma coisa por medo de castigo, você é escravo. Agora, se você faz por amor a Deus, aí você é santo. Por que
o espírita faz caridade? Ele faz para pagar, né, que o Deus dele é o eterno agiota que eles estão sempre devendo. Então nós fazemos caridade porque nós, católicos, enxergamos no próximo Jesus Cristo. Então, é isso o sentido da caridade. E nós não esperamos nada em troca. Fazemos por puro amor. Então, gente, né, cheguemos a Deus com santo temor. Não por medo de Deus, mas por respeito que lhe é devido. Né, com todos os anjos e todos os santos. Então, paz e bem para todo mundo. Né, e até a próxima. Amém.